Reforma ou manutenção? O que é mais importante? O que precisa ser feito primeiro? Quais são as prioridades para trabalhar com uma ou com outra? Esse assunto é um assunto que me fascina e eu quero compartilhar com vocês hoje um conteúdo bem legal, bem importante, para a gente pensar muito nessa questão de manutenção, conservação e de reforma dentro do hotel. Lembrando que isso tem muito a ver com fidelização, com satisfação do hóspede durante a hospedagem dele. É muito importante, antes da gente começar o vídeo, que você se inscreva no canal, ajuda a gente a compartilhar, a aumentar a visibilidade do canal para a gente poder atingir outros meios de hospedagem, outras pessoas envolvidas com hotelaria, para a gente poder ajudar a essa hotelaria independente ficar mais forte, crescer mais. Então eu conto com você para a gente poder fazer esse crescimento, essa força do canal Hotelaria Inteligente crescer, tá bom? A manutenção é uma coisa muito estratégica também dentro da hotelaria. A manutenção é um dos carros-chefes quando a gente fala em relação a ter o hotel em ordem, em relação a gente ter todo o empreendimento atendendo dentro da sua íntegra o que ele se propõe a atender para o hóspede. E aí a gente chega num ponto que eu gosto muito de abordar, que é quando a gente põe na balança se é manutenção, se é conservação que a gente precisa fazer ou se a gente precisa fazer uma reforma. Tá? E aí, pessoal, eu quero começar fazendo uma reflexão com vocês, uma ponderação em relação à manutenção e conservação. A gente anda muito, a gente está sempre muito em contato, muito presencial em hotelaria independente, uma coisa que é muito padrão, uma coisa que é muito perceptível. A manutenção e a conservação sempre deixam um pouco a desejar. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai para um hotel independente, a gente percebe que em relação ao planejamento, em relação a plano de ação, em relação a ter realmente um raio-x do que precisa ser feito, do que está sendo encaminhado na manutenção e na conservação, isso não tem sido feito de uma forma criteriosa. Né? A gente nunca pode esquecer que a hotelaria ele é um conjunto. A hotelaria ela é estrutura com serviço. Quando você tem serviço trabalhando muito afinado, né? Quando você tem serviço atendendo muito bem o teu hóspede, mas você tem por um outro lado a tua estrutura física com algum problema de conservação, de manutenção, essa conexão, esse conjunto ele não fecha. Porque por mais que você se esforce no serviço, você tem alguma coisa que deixa a desejar na tua estrutura. Seja em área habitacional, em apartamento, seja em relação à área social, área comum, área de trânsito do hóspede, mas a manutenção e conservação ela tem que estar muito em ordem. Né? A gente sabe também que o custo de manutenção, que a despesa que envolve esse grupo de manutenção, ele não é uma coisa tão leve dentro do plano de contas. A gente sabe que ele realmente tem uma complexidade maior em relação a valores no plano de contas quando a gente fala de manutenção e conservação. Mas eu costumo falar uma coisa que eu vou compartilhar com vocês de novo aqui. Quando a gente tem um empreendimento, quando a gente tem um hotel, seja qual for o número de apartamentos, seja qual for o tamanho das áreas que o hóspede tem para utilizar, a gente precisa ter um planejamentozinho de manutenção. Tá? O que eu quero dizer com isso? A gente, claro, não precisa fazer todas as manutenções ao mesmo tempo. Né? Além de ter que ter uma equipe muito forte, muito grande, os gastos com isso também são imensuráveis. Mas é importante que a gente sempre tenha um planejamento e a gente comece por algum lugar e termine por algum lugar a manutenção. Então, não tem problema se você tem 10 apartamentos com manutenção mais forte para ser feita, né? Tem pontos mais assim, graves dentro de apartamentos. Começa a fazer um apartamento, vai para o outro apartamento, passa para o outro apartamento, vai fazendo a manutenção gradativa. Mas o importante é que essa manutenção caminhe, não é isso que a gente tem visto. Os hotéis têm deixado os apartamentos liberados para os hóspedes com problemas sérios,
áreas sociais para uso com problemas sérios. Reflete justamente nesse conjunto aí que a gente falou de serviço e estrutura, reflete justamente na satisfação do hóspede quando a gente fala de estrutura. Então, começa pelo inho, eu costumo dizer, né? Faz pequenininho, faz um apartamento essa semana, semana que vem faz outra, faz uma área num mês, no outro mês você faz outra, mas vai fazendo, né? Vai fazendo. Aos poucos você vai sempre colocando em ordem, mantendo tudo em ordem. Preocupação 1. Quando for alguma situação de manutenção grave, bloqueia a área, bloqueia o apartamento, bloqueia o quarto, né? É impossível, é inadmissível você deixar uma área para uso sem condição de uso para o hóspede. Então aí realmente é um tiro no pé. Então, situações graves de manutenção, tira do cenário de uso do hóspede aquela área, aquele apartamento. Tira. É melhor você tirar, né? Às vezes é melhor você perder um pouquinho de receita do que você trazer o hóspede para uma área, para um apartamento com algum problema e você perder aquele hóspede para sempre. E muito mais grave, às vezes, esse hóspede divulgar isso em rede social, esse hóspede ter que falar mal do seu hotel por aí, porque ele não teve uma experiência muito legal. Então, muito cuidado com isso, tá? A gente, de novo, né? O que a gente tem visto é que falta planejamento, falta plano de ação para manutenção. A gente se depara com algumas situações graves de hóspede utilizando área social, área de lazer, área habitacional com problemas graves e essas áreas estão liberadas para os hóspedes, tá? E aí, vamos voltar aqui para o assunto principal, manutenção, conservação ou reforma. Veja, a reforma ela tem que ser muito bem avaliada, né? A reforma ela precisa estar inserida dentro de um programa de investimentos. Por quê? Porque tem um desembolso. Enquanto você está fazendo uma manutenção, você está fazendo uma conservação, você está corrigindo, prevenindo alguma coisa, lá na reforma você está trazendo uma coisa melhor para o hóspede, está trazendo muitas vezes uma área nova, uma área totalmente renovada, melhorada, né? E que envolve muito investimento que precisa estar programado. Né? Então, você tem esses dois pesos na balança, lembrando muito importante, a manutenção e a conservação, elas são emergenciais, elas são de correção, elas são de prevenção, elas precisam acontecer sempre. Então, a gente tem que ser muito coerente e entender uma coisa, não adianta eu ter uma reforma a 1000 para renovar, por exemplo, uma área de alimentação, e eu estou com a manutenção lá parada, ou estou com a manutenção devagar, ou porque o meu pessoal está na reforma, ou porque as verbas que eu iria utilizar na manutenção e conservação estão na reforma. Então, a gente não pode também ter um disparate desse. Por isso que pensar muito de uma forma planejada ajuda muito na questão de custo, na questão de despesa, quando você vai estar fazendo a manutenção e conservação e na parte de você ter um investimento próprio para fazer uma reforma, uma renovação. Tá? A gente percebe que tem muita confusão nisso aí. A gente vai fazer uma reforma, programa essa reforma ela não estava inserida dentro de um programa de investimento, e aí eu estou trabalhando usando a área de manutenção, a verba de manutenção, de conservação, lá numa renovação de área, de espaço, de ambiente, e aí além de eu parar a minha manutenção aqui, minha manutenção fica extremamente prejudicada. Tá? Prioridade é manter o hotel em ordem, sempre, pessoal. Prioridade é manter o hotel em ordem. Então a manutenção tem que estar ativa, trabalhando nas prioridades, trabalhando nas situações mais graves. E aí sim, com isso em andamento, você tem uma reforma. Tá? Cuidado, não mistura, não mistura. Depois você para uma reforma, faz uma reforma mal feita, ou deixa a manutenção de lado e aí prejudica esse conjunto tudo, porque a tua estrutura fica realmente com algo a desejar para o hóspede. Então, eu trago isso à tona justamente para a gente poder colocar na balança, ter um planejamento, ter uma maneira de programar sem uma interferir na outra. Tá? Tá vivendo um momento delicado de caixa? Reforma? Nem pensar. Vamos manter a manutenção.
preventiva, a manutenção corretiva, vamos manter toda a questão de conservação, porque o hotel tem que estar em ordem. O hotel tem que estar em ordem. Nunca a gente pode esquecer. Se o hóspede vem, tem algum problema de estrutura, seja em qualquer área do hotel, esse hóspede, ele não volta, 99% ele não volta para o teu hotel, porque ele não teve uma experiência legal em relação à estrutura física. Então, muito importante, tome cuidado, trabalhe de uma forma muito equilibrada, muito estratégica a reforma, né? A reforma precisa ser feita, mas qual é o padrão, qual é a prioridade, qual é o foco principal? Ter o hotel funcionando, ter o hotel em ordem, seja qual estrutura for. Tá bom? Fez sentido? Compartilha aí com os colegas, com os amigos, ajuda a gente a divulgar e no próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais de manutenção, aí entrando numa linha mais de retrofit, entrando numa linha um pouquinho mais de realmente inovar em ambientes, inovar em áreas que o hotel também precisa disso. Tá bom? Um abraço para vocês e a gente se vê no próximo conteúdo.